Você sabe de onde vem o costume da árvore de Natal? Oi, Sheldon, vocês vão montar uma árvore de Natal? Não, porque nós não celebramos o antigo festival pagão da Saturnália. Saturnália? Aproximem-se, crianças, está na hora do adorado especial de Natal do Sheldon. Na era pré-cristã, enquanto o solstício de inverno se aproximava e as plantas morriam, pagãos traziam ramos de coníferas para suas casas como um ato de magia solidária, com a intenção de guardar a essência de vida das plantas até a primavera. Esse costume foi mais tarde apropriado pelos europeus do norte e eventualmente se tornou a chamada árvore de Natal. Origem do Natal. Precisamos recorrer ao livro de Gênesis. Creio que você já tenha ouvido falar da história da Arca de Noé, pois Noé era um homem justo perante Deus. Dessa forma ele foi escolhido para construir uma arca, para que ele, sua família e 2 animais de cada espécie fossem salvos do dilúvio que estava por vir. Em Gênesis 9.20, fala que pouco concorda 100 tempo depois do dilúvio. Noé começou a lavrar a terra plantando uma vinha, e que bebeu vinho e ficou bêbado. Cão, seu filho mais novo, viu Noé pelado e foi contar a seus irmãos. Sim e Jafe, seus 2 irmãos, pegaram uma capa e cobriram seu pai, tendo cuidado de não verem ele pelado, para não pô-lo em ridículo. Quando Noé soube o que o seu filho menor tinha feito, o amaldiçoou. E Cão carregou essa maldição por toda a sua descendência, que era de ser servo de seus irmãos. Cão gerou a Cuxa, e Cuxa gerou a Nimrod. Seu nome tem como significado os que se rebelam, um homem que propagava a maldade e a desobediência a Deus. Ele começou a ser poderoso na terra, caçador diante da face de Deus, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante de Deus. O princípio do seu reinado foi Babel, antiga Babilônia, conhecida na Bíblia como a mãe das prostitutas, e depois fundou outras cidades, dentre as mais famosas a Assíria e Nínive. Gênesis 10:9. Essas cidades estão localizadas entre os rios Tigres e Eufrates, na região da Mesopotâmia, no norte do Iraque. Nimrod era um rei poderoso e perverso. Sua maldade era tanta que ele se considerava como um deus. Dessa forma, ele passou a ser conhecido como o Deus do Sol, na cidade de Babel. Nimrod decide reunir os povos da terra para construir uma torre cujo topo chegasse até o céu. Se observarmos bem o objetivo de Nimrod, ele é muito semelhante com o objetivo dos senhores do mundo, que é de estabelecer a nova ordem mundial, criando uma só nação, um só governo, uma só religião e um só Deus. Porque Nimrod reuniu todos os povos da terra. E isso era contra os princípios de Deus, que havia ordenado ao homem que crescesse e se multiplicasse, e se espalhasse pela terra. Ele era o governo da terra, pois ele era o rei e se denominava o Deus Sol. Mas Deus não gostou dessa atitude. Com isso, ele confundiu a língua das pessoas, para que uma não entendesse a outra. E com isso, a construção da torre parou. Gênesis 11:1.7. Foi a partir daí que surgiram os idiomas, os países e os continentes. As pessoas que falavam o mesmo idioma juntaram em um só lugar, e as outras se espalharam pela terra. O rei Nimrod era casado com sua mãe Semiramis. Isso mesmo, ele pegou sua própria mãe como esposa. Para você ver como ele era perverso. Nem a mãe ele deixava passar. Assim como Nimrod se denominava, e era adorado como um deus sol. Semiramis passou a ser considerada como a deusa lua, pois não fazia sentido a mãe e esposa de um deus não ser uma deusa também. Alguns estudos mostram que Nimrod foi morto pelo seu tio-avô Sem, filho de Noé, pois Sem queria acabar com o reinado de Nimrod, pura maldade. Com a morte de Nimrod, o povo começou a questionar, pois ele era o Deus Sol, e um Deus não morre. Foi aí que Semiramis, para evitar confusões, disse que ele não morreu, apenas voltou para seu lugar de origem. Até porque se tivesse morrido, o Sol não continuaria brilhando. Foi uma jogada muito esperta. Pouco depois, Semiramis descobre que está grávida, mas isso não é possível. Afinal, seu filho marido está morto. Ela mente novamente dessa vez, para encobrir seu adultério, pois não tinha cabimento uma deusa ter um filho com um simples mortal qualquer. Ela disse que o espírito de Nimrod, Deus do Sol, desceu e a engravidou. Em outras palavras, ela foi imaculada, assim como a Virgem Maria. Semiramis chama seu filho de Tammuz, e para continuar o engano, ela diz que ele é o próprio Nimrod. A partir daí surge a teoria da reencarnação. Tammuz, a reencarnação do Deus Sol, morreu muito jovem. Acredita-se que ele foi morto numa floresta por um animal selvagem, e que seu corpo foi encontrado em cima de um tronco de árvore, totalmente apodrecido. Aí foi que Semiramis mais uma vez inventa outra mentira, para evitar as contradições do povo, porque um Deus não podia ser morto. Então ela disse que Tammuz voltou a seu lugar de origem de novo, o Sol, já que ele era o próprio Nimrod, o Deus Sol. Sua mãe dizia que neste tronco nasceu um pinheiro, que esse pinheiro passou a ser a própria referência do nascimento de Tammuz. Então todos os anos, no dia 25 de dezembro, aniversário de Tammuz, era comum as pessoas levarem um pinheiro para dentro de casa e o enfeitarem com ouro e prata. Esse era o símbolo do seu renascimento, e foi assim que surgiu a árvore de Natal. A Bíblia fala a respeito da árvore de Natal, em Jeremias 10:3-5.
Diz o seguinte: porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obras das mãos do artífice com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve e portanto não fazem mal, nem tampouco têm o poder de fazer o bem. Os sacerdotes jejuaram e choraram por 40 dias e 40 noites a morte de Tamuz, ao pé do pinheiro. E no final desse período eles agradeciam uns aos outros, fazendo troca de presentes, os quais eram depositados aos pés deste pinheiro. É por isso que no Natal se tem o hábito de trocar presentes.